Ele quer falar com você mais uma vez. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a Ele seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Louvado seja o nome de Deus. Dá vontade de ficar ouvindo ele cantar mais, né? Que bênção. Obrigado, Mateus, pelo seu ministério lindo, que nos conecta com Deus através da música, do louvor e da adoração. O verso áureo da Bíblia, o texto mais conhecido das Escrituras, é certamente João 3,16, que diz, vamos falar juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso é o Evangelho em miniatura. Esse verso é a maquete do Evangelho. Esse texto apresenta todos os elementos que compõem a estrutura de salvação que Deus montou. O plano da redenção é sintetizado nessas lindas palavras que se conectam para revelar o amor de Deus. Nesse texto milenar, que vai perdurar seu sentido por toda a eternidade, nós encontramos uma estrutura de palavras que nos fazem entender o amor de Deus. Eu quero rapidamente com vocês analisar passo por passo o que encontramos nesse texto. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na vida. Esse é o nosso desafio em 10 dias de oração e para a vida inteira. Mas não o faremos enquanto não entendermos o amor de Deus. A Bíblia se resume na frase: Deus é amor. E enquanto isso não fizer sentido pleno em nós, nossa vida nunca terá sentido real. Deus amou o mundo. Vamos analisar sintaticamente essa frase. Agora vamos à aula de língua portuguesa. Às 6h15 da manhã. Estão preparados? Vamos lembrar da escola? Deus é amor. Qual é o sujeito dessa frase, dessa oração? Vocês estão inteligentes. Deus é o sujeito. O substantivo próprio, Deus, é o sujeito dessa oração. Deus, que palavra completa, que palavra profunda, que palavra ampla. Essa palavra reúne os significados mais extensos do universo. Se refere ao ser que gere toda a orquestra universal. Inclui a onipotência, a onisciência e a onipresença. Inclui a mente que gera e produz e mantém a vida. Deus, essa palavra todo inclusiva que se refere ao ser mais amoroso que existe em toda a vasta criação, ou fora da própria criação, porque Deus está acima de todas as coisas, é a palavra que inicia o Evangelho. Não existe Evangelho sem Deus. Não há como entender o plano da salvação sem se conectar à pessoa que origina todas as coisas, Deus. É por isso que a Bíblia inicia o seu relato com Deus. No princípio, Deus, porque Deus é o princípio de todas as coisas, Ele precisa ser o princípio da nossa vida. Não haverá compreensão de nada na existência, não haverá sentido para nada na vida, se esse ser não estiver no centro. Se essa pessoa não for o princípio de todas as coisas, Deus. Mas uma oração não fica só com o sujeito. As frases são formadas por sujeito e
Vocês faltaram nessa aula de língua portuguesa, hein? Sujeito e predicado. E você sabe que a palavra mais importante do predicado é o verbo. Qual é o verbo do predicado? Deus amou o mundo. Amou, muito bem. Deus amou. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Ih, estava bom até agora. Agora você estragou tudo. Um verbo transitivo é um verbo que pede complemento. Quem ama, ama alguma coisa. Amou o mundo. Sabe que existe aí uma redundância nessa frase. Os professores da língua portuguesa vão dizer que há um pleonasmo aí. Deus amou. Por que há uma redundância aí? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Mas o texto diz que Deus, que é amor, amou. E essa redundância não é uma redundância problemática, ela é uma redundância de ênfase, para enfatizar a realidade mais linda do universo. O Deus que é amor, em um ponto da história, amou. Não foi suficiente apenas o seu ser se resumir em amor, mas ele, em coerência com a sua própria natureza, resolveu agir em amor. E esse verbo está no passado. Deus amou, o que não significa que ele parou de amar, porque essa atitude no passado, o amor de Deus, esse tempo verbal pretérito no qual essa ação amorosa aconteceu, preenche todo o espaço-tempo, avança por toda a eternidade, ocupa todos os espaços de sentido da vida. Deus amou, e é um amor pontual que nos alcança e sempre nos alcançará. Deus amou. Como eu disse a vocês, os verbos transitivos diretos precisam de complementos, os objetos diretos, que no caso é o mundo. E aqui você vai entender uma outra característica fundamental do Evangelho ao olhar para o objeto direto dessa frase, o mundo. A palavra mundo aqui, que completa o sentido do verbo transitivo amar, revela o que é o amor de Deus. Quando você pensa, o que Deus amou? A Bíblia diz, o mesmo autor, em sua epístola, João, diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por que João diz isso? Porque o mundo não deve ser amado. Porque o mundo é desprezível. Porque o mundo, em realidade, são as pessoas que nele habitam. E as pessoas que habitam nesse mundo estão perdidas, são pecadoras. O mundo, o planeta Terra, se tornou o lixo cósmico do universo. Aqui não há nada que suscite ou que desperte amor num ser como Deus. Por isso o mundo não pode ser amado, mas estranhamente, incrivelmente, o Evangelho em miniatura nos diz que Deus amou quem não merecia ser amado. Deus amou o mundo. Eu quero dizer para você que o mundo aqui não é o cosmos, não é a geografia. O mundo são as pessoas. O mundo é você. O mundo sou eu. Estranhamente, incrivelmente, Deus amou você. Deus me amou. E às vezes fico pensando como Deus pode me amar, me conhecendo tão bem como Ele me conhece. Mas Deus amou você. Deus amou o mundo. Se isso não fosse suficiente, se até aqui já não estivesse evidentemente claro, o Evangelho em miniatura resolve apresentar o grau do amor. Porque você sabe que o amor, ele se manifesta em graus diferentes. Nós amamos as pessoas em gradações diversas. Você não pode dizer que o amor que você tem pela sua filhinha é o mesmo amor que você tem por um irmão na igreja que você não se relaciona tanto, embora você também o ame. Os amores são diferentes, eles se manifestam em graus. E o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, foi um amor tão grande,
que ele fez uma coisa incrível, ele fez uma loucura de amor, ele fez uma extravagância de amor. O seu amor transbordou de forma tão grande que ele fez o impensável, o imponderável, o inimaginável. Deus amou o mundo tanto, tanto, que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito é uma tradução imprecisa para a palavra grega empregada aqui, porque a palavra unigênito sugere a ideia de geração única. E nós sabemos que Deus não gera o Filho, que o Pai não gera o Filho no sentido biológico dessa expressão, porque os dois são coeternos. A palavra empregada em grego, monogenese, a expressão, é utilizada na literatura grega em outros contextos com a ideia de único, com a ideia de algo precioso, com a ideia de algo que não tem valor, que não pode ser calculado, o valor é inestimável. Por isso, a tradução mais correta seria único. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. E isso é muito importante, porque se você é pai, se você é mãe, você sabe o valor do seu filho. Você sabe que não existe nada mais precioso na vida do que um filho. Que você não trocaria seu filho por bem nenhum, por dinheiro nenhum, por nada nesse mundo, porque o seu filho é a coisa mais linda que você tem. E para expressar o tamanho do amor de Deus, para revelar o grau em que se manifestou o amor de Deus, para nos fazer compreender, ainda que palidamente, a extravagância de amor que Deus manifestou, o Evangelho diz que Deus deu o seu único Filho, a coisa mais preciosa que Ele tinha, e Deus é o ser mais rico de todos os domínios do universo. Deus entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, porque Ele amou você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Agora, para que Deus fez isso? Aqui se introduz uma oração, agora vai piorar, hein? Uma oração adverbial, subordinada adverbial final, isto é, que revela propósito, objetivo. Para que Deus fez essa extravagância de amor? Qual o objetivo dele? Qual era o seu propósito? Ele fez isso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que Deus fez isso? E aqui nós encontramos um elemento muito importante nessa arquitetura do Evangelho. O Evangelho foi manifestado para dar ao ser humano uma oportunidade de escolher. E aqui nós entendemos um elemento central, mais uma vez repito, na estrutura do plano da salvação. Deus nos fez como seres morais livres. Satanás tentou raptar a nossa capacidade de escolher, introduzindo em nós a natureza pecaminosa que corrompeu completamente o nosso ser, tirou a nossa capacidade de ter sensibilidade espiritual e de enxergar Deus, anuviou completamente nossas percepções, infectou o nosso ser com a rebelião que Ele estabeleceu contra Deus, nos fez inimigos de Deus, rebeldes contra Deus, colocou uma inclinação desfavorável em nosso coração contra Deus, armou uma inimizade sem fim entre nós e Deus. Mas o Evangelho de Cristo invade a rebelião satânica para libertar os cativos das mãos de Satanás, para abrir uma brecha no nosso coração, para que a luz da graça de Deus possa nos invadir, e assim nós temos condições de dizer sim para Jesus e não para Satanás. Para que Deus enviou seu Filho? Para revelar que a mentira de Satanás, para revelar que Satanás mentiu ao dizer que Deus não era amor,
para provar irrefutavelmente a tese que sustenta o equilíbrio do universo. Deus é amor. E na cruz do Calvário, ao ser pendurado no madeiro, Deus pregou por meio de seu Filho o sermão mais claro, mais lógico, mais irrefutável, que se resume em uma tese só: Deus é amor. Ninguém com justiça mais poderá dizer o contrário. Deus é amor. E esse sermão foi tão eloquente, foi tão contundente, foi tão persuasivo, que ele abriu em nosso coração a oportunidade de escolher Deus de novo. Nos devolveu o livre-arbítrio que estava corrompido pela natureza humana pecaminosa. Para que Deus fez isso? Fez isso para salvar você, para libertar você das garras de Satanás, para tirar você debaixo das patas do maligno, para abrir a prisão na qual você foi encerrado e para lhe dar a oportunidade de sair por sua própria escolha. Para que Deus fez isso? Para que você pudesse crer. E aqui aparece o elemento da fé. A fé não é um sentimento, a fé não é um entendimento, a fé é uma atitude ao lado de Deus em resposta à graça divina. A fé é aquilo que nós praticamos quando Deus se revela graciosamente a nós. A fé é acreditar no impossível, é enxergar o invisível, é tocar o intangível. A fé é andar sobre as águas, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Para que Deus enviou seu Filho? Para que você pudesse crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé é um instrumento divino que é conectado em nossa mente e coração para que nós tenhamos braços para nos agarrar às preciosas promessas de Deus, para que nós possamos acomodar em nossa vida o propósito e o plano divino para nós. E nós só podemos ter fé porque Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu único Filho. E a maquete do Evangelho termina como o Evangelho realmente se manifesta, oferecendo dois caminhos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De um lado, a danação final, perecer, que envolve a condenação. O apóstolo Paulo diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Isso significa que o nosso pecado, a nossa adesão à rebelião satânica, nos levou à condenação e, com justiça, Deus deveria nos destruir. Era reservada para nós a condenação final, o fogo eterno era o nosso destino justo. É preciso entender que, se Deus destruísse a humanidade, Deus estaria continuando sendo amor e justiça, porque nós merecíamos a pena, era para nós. Mas, porque Deus nos amou e para quê? Para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna e não perecer. O mesmo autor, no mesmo capítulo 3, 36, João diz assim: aquele que tem um filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho, sobre ele permanece a ira de Deus. O que João está dizendo nessa passagem é que a ira de Deus não foi retirada do mundo, porque a ira de Deus é justa contra o pecado. O que João está nos dizendo, no entanto, é que Deus desviou para o seu Filho a ira que deveria cair sobre nós. Em Jesus Cristo e em seu sacrifício, nós podemos observar a condenação do pecado e do pecador. A morte de Cristo, para além da poesia e da beleza do Evangelho que nós enxergamos hoje, distanciados 2 milênios do ato,
A morte de Cristo, em realidade, é Cristo descendo ao inferno para sofrer a nossa condenação. A morte de Cristo significa que o Filho de Deus sofreu a segunda morte, para que eu e você não precisássemos mais experimentá-la. A morte de Cristo, que foi decretada desde os tempos imemoriais da eternidade, quando se cumpriu o que está escrito em Apocalipse 13:8, e o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, quando Cristo assumiu que morreria em nosso lugar, ali, Ele estava canalizando para si toda a força, o fogo e a fúria que estariam reservadas para os rebeldes, para si mesmo. Então, ao olhar para a cruz, você tem que ver Deus punindo com severidade sem fim, sem mistura de misericórdia ao pecador, para que você não passe por essa experiência. A Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus morreu desde antes da fundação do mundo, para que ser humano nenhum tenha que passar pela condenação final. Deus não planejou a sua morte, Deus não planejou a sua eterna extinção, Deus não planejou se separar de você, Deus ama você e está empenhando tudo o que Ele pode para salvar a sua vida, e Ele mostrou isso ao entregar o seu único Filho. Aqueles que forem para o lago de fogo e enxofre só irão porque resolveram rejeitar a oferta graciosa de Deus e se apegaram ao inimigo de Deus, e vão sofrer com ele a condenação que não é da humanidade mais, porque Cristo substituiu a humanidade nessa condenação. O fogo é para o diabo, não se junte a ele para não receber a condenação dele. Vida eterna é a outra porta que se abre para a sua escolha, vida eterna. O apóstolo Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, de novo uma redundância para hiperenfatizar aquilo que precisa ser enfatizado, é de graça. Você não faz nada, foi Deus quem fez tudo. Você só precisa dizer sim para Jesus. Você só precisa escolher de que lado você vai ficar. Você só precisa dizer: eu creio, Jesus, na tua bondade infinita, no teu amor sem fim. Deus ama você mais do que você possa imaginar. A bondade de Deus, o amor de Deus, é um fato irrefutável. Esse entendimento, esse conceito precisa estar muito claro na sua vida, na sua mente e no seu coração. E eu gostaria que você fosse para o seu dia hoje com um banho de graça, entendendo o inexplicável, o imponderável, o extravagante, o abundante amor de Deus. Que a compreensão do que Deus é, do que Ele fez, para que Ele fez, possa levar você a viver uma vida de justiça e santidade, priorizando a Deus, colocando em primeiro lugar na sua vida. O amor de Deus foi manifestado por Ele também para suscitar amor em nós. A melhor resposta que podemos dar ao amor é amor. A lei de Deus, a eterna e imutável lei de Deus, se resume no amor de Deus. Quando nós somos obedientes à lei de Deus, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Amamos a Deus com toda a nossa força, com todo o entendimento, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. E amamos ao próximo como nós mesmos. Lembra que no centro do grande conflito estava
exatamente a lei de Deus. Satanás dizendo, a lei de Deus é injusta, ela não pode ser obedecida, Deus não é amor, o seu caráter não é amoroso. E quando Deus fez essa dádiva preciosa, ao entregar seu Filho único, Ele disse, Deus é amor. E abriu no nosso coração uma fresta que nos permite reconhecer isso e viver em amor a Deus. Eu gostaria que você fosse para a vida hoje, enfrentar os dilemas do dia, enfrentar os leões que vão se aparecer diante de você, enfrentar as tentações do pecado, enfrentar as tentações de colocar outras coisas em primeiro lugar na sua vida, que você fosse hoje se lembrando, Deus é amor, Deus me ama e fez tudo para me salvar. Te amo, Deus. Declare isso para Ele. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é amor. Não se esqueça. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Essa é a coisa mais importante da vida. Que tenho, Amém. eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Vamos ficar em pé. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, tu és tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Vá para o seu dia hoje cantando da bondade de Deus. Quando a tentação vier, lembra, Deus é amor.
A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É uma perseguição implacável de amor. Bondade e misericórdia. Você olha para trás e Deus está atrás. Você quer fugir de Deus e a bondade e a misericórdia te seguem. Não há como fugir do amor de Deus e da graça divina. Não há como negar o ato extraordinário de amor de Deus. Não há como negar a extravagância infinita de amor. É isso que é a base da santidade. É assim que a gente coloca Deus em primeiro lugar na vida. Quando o amor de Deus preenche a nossa vida. Não deixe o inimigo desviar você desse fato. Deus é amor. Deus é amor. Nunca se esqueça disso. Deus é amor. Ele ama você. E Ele amou você. Num amor infinito, imponderável, inexplicável. Nós vamos viver a eternidade estudando esse amor, que tem nuances que a nossa mente nunca poderá captar plenamente, porque o amor revela quem Deus é. E Deus é infinito, como é infinito aquilo que Ele fez por nós. Deus é amor. Esse é o sentido da vida, irmãos. Deus é amor. Isso explica tudo. Isso resolve todas as equações mais complexas do mundo. Isso abre todas as portas. Isso faz você ter paz. Deus é amor. É por isso que o inimigo trabalhou, para que nós não crescêssemos nisso. Mas quando Deus é amor, se torna o sentido da vida, nós temos a verdadeira paz e a verdadeira alegria. E nós temos a vitória contra a tentação e o tentador, a vitória contra o pecado. Deus é amor. Obrigado, Deus, pelo teu amor infinito que se manifestou no Evangelho de Jesus Cristo.